Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Vitor Hugo, bolsista do curso de Filosofia no projeto de Residência Pedagógica, e hoje eu estou aqui para ajudar em mais um material de apoio na matéria de Filosofia em referência ao Plano de Estudo Tutorado, semana 6, volume 4 de 2021, no eixo temático Ser Humano, tema Corpo e Psiquismo, referente ao terceiro ano do ensino médio regular. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia de Karl Marx. Nós vamos falar em síntese dos conceitos mais destacados da obra deste filósofo multifacetado. Vamos começar já de cara tendo contato com o texto do autor, que é a melhor maneira de estudar. Vamos lá. Em Ideologia Alemã, escrita em parceria com Engels, em sua página 4, Marx afirma, né? A forma como os homens produzem esses meios depende, em primeiro lugar, da natureza, isto é, dos meios de existência já elaborados e que lhes é necessário reproduzir. Mas não deveremos considerar esse modo de produção deste único ponto de vista, isto é, enquanto mera reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, já constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida, um modo de vida determinado. A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. O que são coincide, portanto, com sua produção, isto é, tanto com aquilo que produzem como a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais da sua produção. Esse excerto da ideologia alemã de Marx e Engels é muito representativo no sentido de ser um sumo, um resumo, sabe, uma espinha dorsal da filosofia de Marx e de onde saem todas as ramificações de outros assuntos que ele fala, né? Que não é só a respeito dos modos de produção, as lutas de classe, ele chega a falar sobre filosofia do direito, filosofia da religião. Por isso que eu citei também na abertura que é um filósofo multifacetado. Destacando mais um trecho, né, para eu especificar, explicar um pouco mais o que ambos querem dizer. O modo de produção da vida material condiciona o modo geral de vida social, política e espiritual. Bom, Marx fundamenta sua filosofia como que a essência humana é o conjunto das relações sociais, né? E as consequências e as maneiras como nós lidamos com essas consequências, com essas condições, com a intensidade, com o modo se um oprimido, opressor, se é um modo submisso, né? Que a gente lida das relações sociais diversas que nós temos na nossa vida, né? Nós somos seres sociais, né? Caracterizados pela vida em comunidade, né? Nós nos realizamos plenamente na vida em comunidade, né? A história da filosofia nos diz muito acerca desse assunto, né? E no nosso caso aqui de Marx, ele condiciona essas como um intermediador dessas relações sociais as classes que já infere, né, a condição de produção e de existência material nesse mundo, né? Como que as pessoas fazem para sobreviver nesse mundo, né? Marx acredita que a condição de produção de vida material influencia diretamente na consciência dos indivíduos. Consciência no sentido amplo, não só de consciência, não só como se convencionou posteriormente ser consciência de classe, né? Mas uma consciência de tudo, consciência de conhecer o mundo, né? E a principal ferramenta, a principal ótica que Marx usa para conhecer o mundo, né? O processo mais ou menos confiável, confirmável, sobretudo,
de conhecer o que é o mundo é o materialismo histórico, que é observar e compreender a sociedade a partir das condições materiais que os indivíduos vivem, né? Que é um pouco do que eu disse, né? Que articula com o modo de produção, com o indivíduo ser ou não detentor dos meios de produção, né? E como isso articula com sua classe social e sua condição de existência e de subexistência no mundo. Uma outra ferramenta, um outro conceito, perdão, destacado de Marx é a dialética. Perdão, novamente. E vamos aí com mais uma frase, uma máxima, né, de Marx. Meu método dialético não só difere do hegeliano, mas também é sua antítese direta. Né? Forte essa frase, né? Mas vou explicar ela um pouco melhor aqui, né? Que a gente tem que saber um pouco do que se trata a dialética hegeliana e do que Marx subverte dessa dialética para chamar de sua e transformar numa das maiores ferramentas de sua filosofia. Marx reconhece que Hegel investigou primeiro quem primeiro investigou as bases da dialética, né? Foi o precursor nesse estudo. Para Marx, a dialética não legitima a realidade, ela permite conhecê-la enquanto ela é construída. As etapas da história são transitórias, sempre estão em transformação e movimento gerado pela ação humana. As primeiras transformações históricas se deram na economia, pelas mudanças do seu modo de produção e as contradições que cada um desses processos leva. Bom, primeiro a respeito da dialética. A dialética de Hegel parte para validar a realidade, enquanto que Marx usa a dialética como ferramenta para conhecer os processos históricos enquanto eles acontecem, enquanto eles são transitórios. E sabedores, conhecedores, né, cientes dessa transitoriedade, dessa possibilidade de transformação, os seres humanos podem transformar a sua realidade, né? Um movimento gerado pela ação desses seres humanos, né? A história também é feita muito disso, né? Pela eventualidades ou consequências naturais da natureza, como um desastre ecológico, ambiental, ou dado da visão antropomorfizada, né? Aliás, quero dizer, da antropoformização, né? Do ambiente terrestre, né? Da modificação pela ação humana de tudo que nos cerca. E segundo Marx, as primeiras transformações históricas se dão primeiro na economia, que é por onde se alteram e se dão as consequências do modo de produção, da alteração e das mudanças do modo de produção, que é o ambiente em que se dá os conflitos das relações sociais. Bom, e o que é esse modo de produção? É a maneira como se organiza a produção material em determinado estágio de desenvolvimento social e depende de dois fatores. O primeiro é do desenvolvimento das forças produtivas, a força de trabalho humano e os meios de produção, como máquinas, ferramentas, etc. E o segundo fator da forma das relações de produção, que é a articulação das relações de poder intrínsecas às relações sociais e nos modos de produção, no ambiente de trabalho, né? E na passagem de um modo de produção para outro acontece quando o nível... A passagem de um modo de produção para o outro acontece quando o nível de desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com as relações sociais de produção. Nesse momento, acontece o sufocamento da produção em virtude da inadequação das relações nas quais ela se dá.
né? Como se fosse a forma e o conteúdo. Até dado momento histórico, a forma se encaixa ao conteúdo perfeitamente. Quando segundo Marx, quando a mudança do modo de produção predominante, como foi no feudalismo, para o capitalismo, uma forma de poder, de governança, vamos dizer assim, para a outra, há esse sufocamento à produção que a forma e o conteúdo não se encaixam mais. E há uma transformação. Ali há uma brecha nas duras relações de produção, nas relações sociais dadas nos modos de produção e o seu sistema de poder intrínseco. Há uma possibilidade objetiva de mudança no modo de produção, para que haja ali uma transformação também social. E aí, em cada momento histórico, vai haver, né, vai ter uma classe social que vai protagonizar esse processo, que vai ser a classe revolucionária daquele dado momento histórico determinado. Bom, e já puxando o gancho nisso que eu disse do último tópico, um dos conceitos mais destacados, se não o mais, o da luta de classes, né? E vamos começar por um outro trecho também de uma obra famosa do Marx, que é escrita também em conjunto com Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista, de 1848, que na sua página 8 diz: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e aprendiz, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta. Né, que sintetiza também os conceitos que a gente tinha visto até aqui. Né? É como se fosse o ponto culminante, né, do pensamento do Marx. Nesse sentido, o mundo do trabalho, das relações sociais articuladas com os modos de produção. Como eu disse antes e recapitulando, a classe social que possui em determinado momento um caráter revolucionário deve intervir por meio de ações concretas, práticas, para que essas transformações ocorram. Um exemplo é a passagem do feudalismo para o capitalismo, onde houve uma transformação completa do mundo ocidental, né, que acarretou consequências vistas até hoje, né, que a gente vive dessas consequências até hoje. E um outro conceito importante dentro dessa relação de poder dentro dos modos de produção, que é a classe revolucionária da contemporaneidade produzida pelo capitalismo atual, que é o proletariado, que é categorizado por Marx como a classe de trabalhadores, assalariados modernos que, destituídos dos meios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir, sobreviver. Classe revolucionária do capitalismo, produzido pelas próprias condições de existência do regime capitalismo. Né? Aquela máxima também do Marx, que toda tese carrega em si a sua antítese, né? Ou seja, a semente da sua própria destruição. E vamos para a atividade deste PET da semana 6. Temos aí uma charge, né, muito famosa, do cartunista Schultz, que ali a Mafalda diz: as formigas são idiotas, elas não têm a menor ideia do que se passa no mundo. E o Charlie Brown retruca, né? Quer saber mais. O que está se passando no mundo? E a Mafalda, por si, né, é quase socrática, né? Não tem a menor ideia. E articulada a essa charge, temos o texto 2 do José Manuel Bermudo, um comentador de Marx. Não é a consciência dos homens que determina a vida, é a vida que determina a consciência.
Karl Marx define que o desenvolvimento dessas contradições expressa-se nos processos sociais, culturais e econômicos, nas crises, nas lutas, nas mudanças do sistema para se manter e reproduzir. E com isso ele pergunta: o filósofo Karl Marx, na sua abordagem sobre o materialismo histórico dialético, aponta a dimensão significativa da consciência crítica, devendo o ser humano se ater a seu horizonte político e social. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A. Para Marx, a ordem lógica da história social não requer que se parta da produção. B. O filósofo Karl Marx analisa que, no lugar das ideias, estão os fatos materiais marcantes. Letra C. Na análise crítica de Karl Marx, pode-se explicar a história pela crença da intervenção divina. Letra D. No lugar da luta de classes, deve prevalecer o valor dos heróis como primazia na consciência dos homens. E por último e finalmente, a estrutura material da sociedade é de pouca importância para a compreensão do horizonte político e do social. Lembrando que a alternativa correta, o que vocês acham? É o que a gente estudou até aqui na aula de hoje. É a alternativa B, pessoal. Que o Marx é um ponto inédito na história da filosofia, que Marx é o fundador, nessa questão do materialismo histórico e da articulação das relações de poder com os modos de produção. Por isso, a letra B é a alternativa correta. Para encerrar a aula de hoje, pessoal, para materializar, né, a gente também ter nas nossas mentes, né, o rosto das pessoas que a gente fala hoje, né? E hoje nós falamos muito do Karl Marx, passar uma breve biografia e um pouco das suas principais obras, né? Marx foi um filósofo, economista, sociólogo e jornalista, entre outras contribuições em diversas áreas do conhecimento. Ele é alemão, viveu entre o ano de 1818 a 1883, 64 anos. Ele é nascido em Trèveris, né, do alemão Trier, né? Talvez vocês vão ver aí com mais facilidade também a grafia da cidade em que ele nasceu no idioma alemão. Ele nasceu no estado de Renânia-Palatinado, né? Nome diferente aqui para nós, né? Mas é bem característico daquela religião, da articulação das etnias que formaram aqueles povos. O lugar, essa cidade já foi do antigo Império Prussiano, né, da Prússia, posteriormente na primeira unificação alemã, na Confederação Germânica, e hoje faz parte da República Federativa Alemã, né, a Alemanha. E entre suas principais obras temos o Manifesto do Partido Comunista, que a gente leu um trechinho dele hoje, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Contribuição para a Crítica da Economia Política, Miséria da Filosofia, o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, Tese sobre Feuerbach, o Capital e a Ideologia Alemã, que a gente também leu um trechinho hoje. Por hoje é só, pessoal. Eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais, pelo Instagram e pelo YouTube. E até a próxima.